Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. Sozinho à noite. As noites em que Daniel ficava sozinho eram sempre as mais estranhas. Ele morava em uma casa isolada na periferia da cidade, onde o silêncio era cortado apenas pelo som distante do vento agitando as árvores e os ruídos ocasionais de animais noturnos. Durante o dia, a casa parecia ser o refúgio perfeito para escapar da correria do trabalho, mas quando o sol se punha, algo na atmosfera mudava, tornando o ambiente pesado, quase sufocante. Naquela noite em particular, uma sensação incomum de desconforto começou a crescer em Daniel assim que o crepúsculo chegou. Ele estava sentado no sofá, assistindo a um filme qualquer, quando notou pela primeira vez uma sombra se mover na janela da sala. No começo, pensou que fosse um reflexo do filme, ou talvez apenas sua imaginação pregando peças. Mas quando olhou com mais atenção, viu claramente algo se movendo fora de sua casa. Levantou-se devagar, aproximando-se da janela. A cortina balançava levemente com a brisa que vinha do lado de fora. Ele ficou parado por alguns segundos, ouvindo apenas o próprio coração batendo forte contra o peito. Não havia nada lá. Talvez um animal, pensou, tentando acalmar a crescente ansiedade que sentia. Contudo, uma estranha sensação de ser observado não o deixava. Decidido a ignorar o medo, Daniel voltou para o sofá. Mas então, outro barulho. Um estalo, como se algo, ou alguém, estivesse pisando em galhos secos do lado de fora. Ele ficou completamente imóvel, ouvindo atentamente. O som se repetiu, desta vez mais próximo. Não pode ser apenas o vento, pensou, seu estômago se revirando em nervosismo. Foi até a porta da frente, ligou a luz externa e espiou pela fresta. Novamente, nada. Dessa vez, trancou a porta com mais firmeza do que antes, certificando-se de que a corrente de segurança estava no lugar. Decidiu que talvez fosse melhor tentar dormir e esquecer os ruídos. Mas assim que subiu as escadas para seu quarto, a energia da casa piscou por um breve momento, mergulhando o local em uma escuridão total. Um calafrio percorreu sua espinha. Daniel esperou por alguns segundos, seus olhos se ajustando lentamente à penumbra. As luzes voltaram a acender, mas algo estava diferente. O corredor que levava aos quartos parecia mais escuro do que o normal. Como se uma sombra estivesse pairando ali, ocupando cada centímetro daquele espaço. Ele engoliu em seco e decidiu ir para a cama, tentando ignorar o incômodo que o consumia. Mas antes que pudesse entrar no quarto, o som de passos lentos e arrastados ecoou pelo corredor. O som não vinha de fora, mas de dentro da casa. Congelado no lugar, Daniel virou-se lentamente, esperando não ver nada. Mas ali, no final do corredor, uma figura se destacava. Ela era alta, mas estava curvada de forma grotesca, sua cabeça inclinada para o lado como se o pescoço estivesse quebrado. O rosto da figura estava obscurecido pela escuridão, mas seus olhos brilhavam com um vermelho intenso, como brasas acesas no meio da noite. Daniel não conseguia se mover. Seu corpo parecia ter sido tomado por um medo paralisante. A figura começou a avançar, arrastando os pés no chão de madeira, os olhos fixos nele, como se estivesse analisando cada movimento. De repente, as luzes piscaram novamente e a figura desapareceu. Daniel cambaleou para trás, seus pés tropeçando na borda do carpete enquanto seu coração batia descontroladamente no peito. Ele mal conseguia respirar, e sua mente girava tentando encontrar uma explicação lógica para o que havia acabado de ver. Mas como explicar o inexplicável? Como explicar uma presença que não deveria estar ali? Ele entrou no quarto e trancou a porta, como se isso pudesse mantê-lo seguro. Respirou fundo, tentando se acalmar, mas o silêncio do outro lado da porta era ensurdecedor. Parecia que o mundo lá fora havia se extinguido. Nenhum som de vento, nenhum estalo. Apenas o silêncio absoluto, tão denso que parecia pressionar seus ouvidos. Pegou o telefone com mãos trêmulas, pensando em ligar para alguém, qualquer pessoa. Mas ao desbloquear o celular, notou algo estranho. A tela estava cheia de mensagens, dezenas delas, todas vindas de um número desconhecido.
Suas mãos suavam enquanto deslizava o dedo pela tela, lendo as mensagens. Você não está sozinho. Eu posso ver você. Abra a porta. Cada mensagem fazia seu coração disparar ainda mais. Quem poderia estar enviando isso? Daniel correu para a janela do quarto e espiou lá fora, mas novamente, a escuridão era total. Nenhuma luz, nenhum movimento. O jardim e a estrada à frente da casa estavam vazios. Uma notificação de áudio surgiu. Ele hesitou por um segundo antes de pressionar para ouvir. A gravação era um sussurro, quase indistinto, mas carregado de uma energia perturbadora. Deixe-me entrar, Daniel. Sua boca secou, e ele quase deixou o telefone cair. Quem estava lá fora? E como sabia o seu nome? Sentindo-se encurralado, Daniel tentou bloquear o número e apagou as mensagens, mas uma nova apareceu no exato momento em que fez isso. Isso não vai adiantar. O que estava acontecendo? Ele correu até a cama e puxou as cobertas sobre si, como se fosse uma criança tentando se esconder de um monstro imaginário. Mas os monstros que enfrentava agora eram reais, ou pelo menos pareciam ser. O silêncio foi quebrado novamente. Agora, era um som diferente. Um som de respiração. Pesada, irregular, vindo de algum lugar muito próximo. Ele apertou os olhos com força, temendo que encontraria se abrisse. A respiração continuava, lenta e constante, como se alguém estivesse dentro do quarto, ao lado de sua cama. Lentamente, ele se forçou a abrir os olhos. O quarto estava escuro, mas algo estava fora do lugar. A sombra ao pé da cama. Era muito alta para ser uma ilusão. Muito sólida para ser fruto de sua imaginação. E então, sem qualquer aviso, a figura avançou, subindo na cama em um movimento rápido e violento. Daniel gritou, jogando-se para fora da cama, seus gritos ecoando pelo quarto vazio. Correu para a porta, destrancou-a com mãos trêmulas e desceu as escadas correndo, quase caindo. Precisava sair de casa. Precisava correr. Mas assim que alcançou a porta da frente, algo o deteve. O ar ficou pesado e denso, como se o ambiente ao seu redor estivesse sufocando. Ele tentou abrir a porta, mas ela não cedeu, como se estivesse presa por uma força invisível. A respiração estava de volta, desta vez atrás dele. Daniel virou-se devagar, com o coração disparado e um suor frio escorrendo por seu rosto. No topo da escada, a figura estava novamente ali, observando-o. Os olhos vermelhos brilhavam no escuro, fixos nele. Desesperado, Daniel tentou abrir a porta novamente, puxando com toda a sua força, mas era inútil. Foi então que uma voz ecoou pelo corredor. Você nunca esteve sozinho, Daniel. A voz não vinha de fora. Não vinha da figura no topo da escada. Ela vinha de dentro de sua própria mente. Daniel sentiu uma onda de pânico percorrer seu corpo. A voz, profunda e sussurrante, parecia saber tudo sobre ele, cada pensamento, cada medo escondido. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Olhou novamente para a figura na escada, que agora começava a descer lentamente, cada passo ecoando como um tambor em sua mente. Você não pode fugir de mim. A voz continuava a sussurrar em sua mente, como uma canção de ninar macabra. Eu sempre estive aqui, aguardando o momento certo. Daniel finalmente conseguiu abrir a porta da frente, mas quando se virou para correr, a figura estava mais próxima do que ele jamais poderia imaginar. Um terror indescritível tomou conta dele, e ele sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. Sem pensar, ele saiu correndo pela porta e se jogou no caminho de terra que levava à floresta próxima. A escuridão o envolveu como um manto pesado. O som dos próprios pés batendo no chão era ensurdecedor, misturado com a respiração ofegante de seu corpo em fuga. Ele olhou para trás e viu a figura seguindo, mas parecia estar flutuando, deslizando suavemente sobre o chão, nunca se apressando, mas sempre se aproximando. Você não pode escapar, Daniel. A voz ecoava em sua mente, enredando-o em uma teia de desespero. Os galhos das árvores pareciam garras, arranhando sua pele enquanto ele corria mais fundo na floresta, em direção ao desconhecido.
Sabia que não poderia se esconder para sempre, mas precisava de tempo para pensar, para planejar sua fuga. Finalmente, ele parou em uma clareira iluminada pela luz da lua, ofegante e tremendo. As sombras dançavam ao seu redor, e o silêncio era palpável, interrompido apenas pelo som de sua respiração e pelo canto distante de grilos. Daniel se encostou a uma árvore, tentando recuperar o fôlego. Mas a voz não parava. Você não pode escapar da verdade. Daniel estava prestes a desmoronar. O que significava aquilo? O que era verdade que ele supostamente não poderia escapar? Ele se lembrou de histórias de sua infância sobre espíritos vingativos, almas perdidas que se alimentavam do medo e da solidão. Mas ele não acreditava naquelas histórias, até agora. Com um súbito impulso, ele gritou: "O que você quer de mim?" O eco de sua própria voz parecia zombar dele, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele sentiu a presença se aproximar, um frio gélido começando a envolvê-lo. "Eu quero que você lembre." A voz respondeu, agora mais clara, como se estivesse bem ao seu lado. "Lembre-se de quem você realmente é." Então, uma série de imagens invadiu sua mente. Ele viu momentos de sua vida que havia enterrado, sua infância solitária, a perda de seus pais em um acidente, a maneira como sempre se sentiu deslocado, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. E, mais importante, ele se lembrou da decisão que tomou para se afastar de tudo isso, da escolha de viver em isolamento. Ele se afastou da árvore, percebendo que a presença não estava apenas atrás dele, mas dentro dele. "Você é o que você tem medo de enfrentar", ele gritou, reconhecendo a verdade que nunca quis aceitar. Mas então a figura apareceu na clareira, uma sombra aterrorizante, agora com uma forma mais definida. O rosto era um reflexo de seus próprios medos, distorcido e grotesco, feito de suas inseguranças e solidão. "Eu sou você, Daniel." A voz reverberava. "Você não pode fugir de si mesmo." Sentindo a fraqueza tomando conta de seu corpo, Daniel percebeu que não poderia vencer essa batalha fugindo. Ele precisava confrontar a escuridão que havia deixado crescer dentro de si. Ele não estava apenas lutando contra um espírito ou uma força sobrenatural, estava lutando contra sua própria culpa e arrependimento. "Eu não vou deixar você me dominar!" Daniel gritou, sua voz ecoando na escuridão. Ele respirou fundo, tentando encontrar coragem. Lembrou-se de momentos de felicidade, de amor, e da força que ainda existia dentro dele. Ao fazer isso, as sombras começaram a se dissipar, e a figura se contorceu como se estivesse em dor. "Você não pode me deixar", a figura gritou, a voz agora cheia de desespero. "Eu sou tudo o que você teme." "Não." Daniel respondeu, sentindo uma nova força invadindo, "Você não é quem eu sou." Com cada palavra, a figura parecia se desintegrar, perdendo a forma que o prendia. O vento começou a soprar com mais força, levando consigo as sombras que o cercavam. Ele fechou os olhos e se concentrou, sentindo a luz da lua iluminando seu rosto, a energia positiva fluindo por ele. Quando abriu os olhos novamente, a clareira estava silenciosa. A figura havia desaparecido, e a pressão no ar se dissipou. Daniel sentiu um alívio indescritível, como se uma carga enorme tivesse sido retirada de suas costas. Respirando fundo, Daniel olhou ao redor, ainda tentando processar o que havia acabado de acontecer. A clareira estava mais clara agora, a luz da lua banhando tudo em um brilho prateado. Ele se sentou no chão, a grama fresca sob suas mãos, sentindo-se exausto, mas ao mesmo tempo aliviado. Ele havia enfrentado seu maior medo e saído vitorioso. Mas enquanto tentava se recompor, uma nova preocupação começou a se formar em sua mente. A presença que ele havia enfrentado não poderia ser completamente eliminada. Ele ainda estava sozinho na floresta, e a ideia de que algo poderia estar observando-o à espreita o deixou inquieto. Levantou-se e decidiu que precisava voltar para casa, não importava o que acontecesse. O caminho de volta parecia mais longo e mais ameaçador. Cada estalo de galho e sussurro do vento enviava uma onda de adrenalina por seu corpo. Mas Daniel se forçou a continuar, a coragem que encontrou na clareira lhe dando força. Finalmente, ao chegar em casa, ele sentiu uma onda de familiaridade e segurança. Mas assim que entrou,
a atmosfera parecia diferente. O ar estava carregado, como se algo estivesse esperando por ele. O silêncio na casa era opressor, e ele sentiu que precisava de luz. Daniel acendeu todas as luzes, mas o ambiente ainda parecia sombrio. Ele foi para o banheiro e lavou o rosto, tentando se acalmar. Ao se olhar no espelho, algo lhe chamou a atenção. Havia uma sombra atrás dele, uma figura indistinta que parecia se contorcer nas paredes. Ele virou-se rapidamente, mas não havia nada lá. Estou apenas imaginando coisas, ele murmurou para si mesmo, tentando se convencer. Mas o medo se instalou novamente em seu peito. Ele começou a sentir que a batalha não havia terminado, que ainda havia algo lá fora. Sentou-se no sofá, o controle remoto em mãos, tentando distraí-lo. Com os dedos nervosos, mudou de canal, mas tudo parecia insípido. Era como se o mundo exterior tivesse perdido sua cor. Finalmente, ele parou em um canal de notícias. A âncora estava falando sobre desaparecimentos na área, uma série de casos estranhos que ocorreram ao longo dos anos. Alguns moradores relataram ter visto figuras sombrias nas florestas próximas. As palavras da âncora penetraram na mente de Daniel como uma faca afiada. Ele lembrou-se da figura que o havia confrontado, a maneira como parecia conhecê-lo. O que se passava naquelas florestas? O que havia realmente acontecido naquelas noites sombrias? Assim que o programa terminou, uma nova mensagem apareceu em seu celular, fazendo seu coração disparar. Era do mesmo número desconhecido. Ele hesitou, mas finalmente decidiu abrir. O conteúdo dizia: "Você ainda está sozinho, Daniel. A verdade nunca vai embora." A cada palavra, a tensão aumentava. Daniel sentiu como se um manto pesado estivesse sobre seus ombros. Ele percebeu que, embora tivesse enfrentado a figura na floresta, a batalha interna ainda não estava resolvida. Precisava descobrir a verdade, entender o que estava acontecendo e quem ou o que estava por trás das mensagens. Ele pegou sua lanterna e decidiu voltar para a floresta. Precisava descobrir o que havia de errado e por que ele estava sendo perseguido. Daniel sabia que não poderia continuar vivendo com medo. A lua brilhava intensamente quando ele entrou na floresta novamente. A familiaridade do caminho trouxe uma sensação de conforto, mas o medo também estava presente. Ele seguiu em direção à clareira, determinado a confrontar a escuridão que ainda o assombrava. Enquanto caminhava, a atmosfera mudava. O ar se tornava mais frio e denso, e o silêncio profundo era perturbador. Ele chegou à clareira e, para sua surpresa, estava iluminada por uma luz estranha, quase etérea. Daniel parou, hesitando, e então se aproximou. No centro da clareira, havia uma figura semelhante à que ele havia visto anteriormente, mas agora era diferente. Estava parada em um círculo de luz, como se fosse uma entidade mística, não mais uma sombra grotesca. Daniel sentiu um arrepio na espinha, mas também uma curiosidade. "Quem é você?" ele perguntou, a voz tremendo. "Eu sou o eco de sua própria dor", a figura respondeu, a voz ressoando como um canto triste. "Eu sou as memórias que você tentou enterrar." Daniel sentiu uma lágrima escorregar pelo seu rosto. "Eu não posso carregar isso. Eu só quero viver em paz." "Você não pode fugir de sua própria história", a figura disse, avançando lentamente. "A única maneira de encontrar a paz é enfrentar o que você teme." Com essas palavras, uma onda de lembranças invadiu a mente de Daniel. Ele viu momentos de dor, tristeza e perda. Ele viu seus pais, a alegria que havia sentido em sua infância, mas também as lágrimas que vieram após a tragédia. Ele se lembrou de como havia se fechado, como havia deixado a escuridão tomar conta de sua vida. Eu não sabia que precisava enfrentar isso", ele confessou, a voz baixa. "Eu pensei que podia apenas deixar tudo para trás." "Mas não se pode ignorar o que está dentro de você", a figura respondeu. "Enfrente sua dor. Permita-se sentir." Daniel sentiu seu coração apertar enquanto as emoções começavam a se acumular dentro dele. Ele percebeu que, para se libertar da sombra que o perseguia, precisava aceitar sua história. Ele precisava aceitar quem era. "Eu enfrento você", ele gritou, levantando a cabeça e olhando diretamente para a figura.
Eu não tenho medo de você. A figura sorriu, e a luz ao redor dela começou a brilhar mais intensamente. Então, a cura pode começar. A luz cresceu e envolveu Daniel, aquecendo. Ele sentiu a dor e a tristeza se dissolvendo, liberando de um fardo que carregava há muito tempo. As memórias, embora ainda presentes, agora eram apenas fragmentos do passado, não mais sombras que o aprisionavam. Quando a luz finalmente desapareceu, Daniel estava sozinho na clareira, mas algo dentro dele havia mudado. A pressão que o sufocava havia se dissipado. Ele finalmente estava livre. Daniel saiu da floresta com o coração mais leve, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. A noite ainda estava escura, mas agora a escuridão não parecia mais ameaçadora. Ele caminhou em direção à sua casa, sentindo-se renovado, como se estivesse voltando à vida após um longo período de letargia. Enquanto caminhava, ele percebeu que as vozes que o assombravam anteriormente estavam silenciadas. O eco de sua dor e arrependimento tinha sido substituído por uma sensação de paz interior. Ele não tinha mais medo de se confrontar com seu passado, em vez disso, encontrou força nas lembranças que antes o atormentavam. Ao chegar em casa, Daniel decidiu que não iria mais viver na escuridão. Ele acendeu todas as luzes e deixou as janelas abertas, permitindo que a brisa fresca da noite entrasse. Ele se sentou no sofá e pegou seu celular. Em vez de ignorar as mensagens, ele decidiu responder ao número desconhecido que o havia atormentado. Eu não sou mais a pessoa que você conheceu. Eu não tenho mais medo. A resposta não demorou a chegar. Um novo texto apareceu na tela, mas agora era diferente. Parabéns, Daniel. Você finalmente se libertou. Uma onda de alívio percorreu seu corpo. Era como se a entidade que o havia perseguido agora estivesse em paz, assim como ele. Ele percebeu que não havia apenas enfrentado seus medos, mas também encontrado uma nova perspectiva sobre a vida. Cada memória, mesmo as mais dolorosas, agora faziam parte de quem ele era, e ele estava pronto para viver plenamente. Na manhã seguinte, Daniel decidiu começar de novo. Ele se inscreveu em um grupo de apoio, onde poderia compartilhar sua história e ajudar outros que também se sentiam perdidos. A solidão que antes o isolava agora se tornava um caminho para a conexão. Ele percebeu que não precisava carregar seu passado sozinho. Com o tempo, Daniel se tornou um defensor da saúde mental na comunidade. Ele falava abertamente sobre sua jornada, encorajando outros a enfrentar suas próprias sombras. Ele se reconectou com velhos amigos e formou novas amizades, criando uma rede de apoio e compreensão. E, mesmo em noites escuras, quando a solidão parecia se aproximar, ele não se deixava levar pelo medo. Ele havia aprendido a abraçar a luz que existia dentro dele e a enfrentar qualquer sombra que tentasse voltar. Embora a escuridão pudesse ser intimidante, Daniel sabia que sempre haveria uma maneira de encontrar a luz novamente. Ele finalmente estava livre para viver a vida que sempre desejou, cercado por amor, amizade e aceitação de quem realmente era. Cabana à noite. A lua cheia iluminava a estrada empoeirada enquanto Lucas e seus amigos se dirigiam para uma cabana remota na floresta. O plano era passar o fim de semana longe das distrações da cidade, aproveitando a natureza e relaxando. Mas havia algo diferente sobre aquela cabana, uma sensação que pesava no ar e que ninguém parecia notar. Assim que chegaram, a cabana se apresentou como um lugar rústico, mas acolhedor. A madeira escura e as janelas empoeiradas conferiam um ar de mistério, e Lucas não pôde deixar de sentir um frio na espinha. Eles desempacotaram suas coisas e acenderam a lareira, rindo e contando histórias, tentando afastar qualquer sensação de inquietação. À medida que a noite avançava, a atmosfera na cabana começou a mudar. Os ventos uivavam lá fora, e o som das folhas balançando nas árvores criava uma sinfonia de sussurros. Lucas foi o primeiro a notar a estranheza. Ele escutou algo, uma batida suave que parecia vir do porão. "Vocês ouviram isso?" perguntou, olhando para seus amigos. "O que você ouviu?" Ana, uma de suas amigas, respondeu rindo. "Acho que é só o vento." Mas Lucas não estava tão certo. A curiosidade o levou a investigar. Com uma lanterna em mãos, ele desceu as escadas rangentes que levavam ao porão escuro.
A luz fraca mal iluminava o espaço, e a sensação de ser observado o envolveu como uma capa pesada. Quando chegou ao fundo das escadas, Lucas viu algo que o fez congelar. No canto da sala, havia uma velha arca coberta de poeira. Ele se aproximou lentamente, seus sentidos alertas. Ao abrir a arca, encontrou várias fotos antigas de pessoas que pareciam ter vivido na cabana há muitos anos. Seus rostos estavam marcados por expressões de terror. Um frio cortante atravessou sua espinha, e ele fechou a arca rapidamente. Ao subir as escadas, ele percebeu que o ambiente na cabana tinha mudado. Seus amigos estavam mais quietos, e a luz da lareira dançava nas paredes como se estivesse viva. Lucas, você demorou, disse Carlos, seu melhor amigo. O que você estava fazendo lá embaixo? Nada, só, explorando, ele respondeu, tentando esconder o medo na voz. Vamos dar uma volta lá fora. Decididos a se distrair, eles saíram para a floresta. A lua brilhava intensamente, mas a beleza do cenário não conseguiu aliviar a tensão. Os sussurros do vento pareciam mais altos, e Lucas não conseguia se livrar da sensação de que algo estava observando. Enquanto caminhavam, Ana teve a ideia de contar histórias de terror. Que tal uma competição de histórias assustadoras? Ela sugeriu, sorrindo. Carlos começou com uma história sobre uma lenda local, um espírito que assombrava a floresta, levando viajantes a se perderem para sempre. Os outros riram, mas Lucas notou que a atmosfera estava mudando. As árvores pareciam se aproximar, e a escuridão se tornava mais densa. Quando foi a vez de Lucas, ele hesitou. Havia uma vez uma cabana na floresta. Começou, sua voz tremendo. Ele falou sobre a arca que encontrou, sobre as fotos e a sensação de ser observado. Os rostos de seus amigos mudaram, e Lucas viu o medo em seus olhos. Ao voltarem para a cabana, o clima era pesado. Eles se sentaram em volta da lareira, e a conversa se desfez em murmúrios nervosos. De repente, um barulho agudo ecoou pelo ar, um grito estridente que fez todos se sobressaltarem. O que foi isso? Ana gritou, com os olhos arregalados. Deve ser só um animal. Carlos tentou tranquilizá-los, mas sua voz estava trêmula. Lucas decidiu que precisava investigar. Vou dar uma olhada lá fora, disse, se levantando. Ele sabia que a curiosidade o levaria a descobrir o que estava acontecendo. A lua iluminava o caminho, e ele caminhou até a borda da floresta. O silêncio era opressor, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Quando se virou para voltar, viu uma sombra se movendo entre as árvores. O coração dele disparou. Oi? Tem alguém aí? Ele chamou, mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. A sombra desapareceu rapidamente, mas Lucas sentiu que não estava sozinho. Ele voltou correndo para a cabana, onde seus amigos o esperavam ansiosos. O que você viu? Perguntou Ana, seus olhos cheios de medo. Nada. Era só um animal. Lucas mentiu, mas sabia que não era verdade. Ele olhou pela janela e viu algo se movendo na escuridão. Precisamos ir embora. Carlos e Ana concordaram, e logo estavam todos arrumando as coisas. Mas quando foram para a porta, perceberam que ela estava trancada. O que está acontecendo? Carlos perguntou, puxando a maçaneta, mas ela não cedia. Acho que algo está errado, Lucas disse, a voz tremendo. Alguém ou algo está nos mantendo aqui. Os amigos tentaram abrir a porta, mas não conseguiam. A tensão estava no ar, e eles podiam ouvir sussurros ao redor da cabana. Lucas se lembrou das fotos e de como aquelas pessoas pareciam aterrorizadas. O que acontecerá com elas? Então, uma batida ressoou na parede da cabana, seguida de risos distorcidos. O pânico tomou conta deles. O que foi isso? Ana gritou, olhando para Lucas. Devemos sair daqui, ele exclamou, correndo para as janelas. Mas todas estavam trancadas, e a escuridão do lado de fora parecia engolir a luz da cabana. Vamos para o porão. Carlos sugeriu. Podemos encontrar uma saída. Eles correram em direção ao porão, as escadas rangendo sob seus pés. No fundo, Lucas sentiu uma presença.
Algo estava esperando por eles. Quando chegaram ao porão, notaram que a arca estava aberta. Dentro dela, havia uma luz brilhante que emanava um calor intenso. "O que é isso?" perguntou Ana, aproximando-se. A luz parecia atraí-los, e eles não conseguiam resistir. Mas, quando se aproximaram, uma figura apareceu diante deles, envolta em sombras. "Vocês não deveriam estar aqui", a figura sussurrou, sua voz ecoando na escuridão. O medo tomou conta de Lucas e de seus amigos. "O que você quer de nós?" Lucas perguntou, tremendo. "Liberdade", a figura respondeu. "Mas para isso, vocês devem escolher." Lucas olhou para seus amigos, e a decisão pesou em seus ombros. "Escolher o quê? Deixar a cabana ou permanecer para sempre? Mas um de vocês deve ficar." O terror assolou o grupo. "Nunca vamos deixar um amigo para trás!" Carlos gritou. A figura sorriu, e a luz começou a girar, revelando as faces dos que estavam presos na arca. "Uma escolha deve ser feita, ou todos vocês ficarão para sempre." O pânico tomou conta deles, e Lucas, em um impulso, deu um passo à frente. "Eu fico", gritou, mas seus amigos o puxaram de volta. "Você não pode fazer isso!" Ana chorou. "É a única maneira", ele insistiu. "Vocês devem sair." Com lágrimas nos olhos, seus amigos correram em direção à luz. Lucas sentiu a energia da cabana pulsar ao seu redor. "Desculpem-me", ele sussurrou, e quando seus amigos saíram, a figura sorriu. "Você escolheu bem", ela disse, e a cabana começou a se desvanecer. "Agora, você pode ser livre." Lucas sentiu uma dor aguda, e então tudo se apagou. Quando acordou, estava deitado no chão da cabana, com a luz da manhã filtrando através das janelas. "O que aconteceu?" Ele se levantou, confuso, e olhou ao redor. A cabana estava vazia, e seus amigos não estavam lá. Ele correu para a porta, que agora estava aberta. Ao sair, viu a floresta calma ao seu redor. Mas havia algo diferente no ar. Um eco de risos distorcidos ainda ressoava em sua mente. "Ana?" "Carlos", ele chamou, mas não houve resposta. A solidão tomou conta, e ele percebeu que sua escolha o havia libertado, mas ao custo de seus amigos. Perambulou pela floresta, perdido em seus pensamentos. A liberdade tinha um preço, e agora ele era o guardião da cabana, destinado a vagar pela floresta eternamente, preso entre dois mundos, com os ecos de suas risadas ainda ressoando em sua mente.